Hélio Lopes. Sou eu e fui receber aquele abraço. Confira conosco a hora certa. 12h14. Um abraço para você, muito obrigado mesmo pela honrosa audiência. Abraço a você da Serra do Sertão, da sede do Ipu, das cidades vizinhas. Mande o seu zap. Mande o seu zap aí com áudio, que a gente posta aqui. Você confirmando a audiência do FD ou mandando recado para quem você deseja. Então mande seu áudio, que a gente vai registrar com o maior prazer, com o maior carinho, aqui dentro do programa da Rádio Regional, o programa Fatos em Debate. O Edmani começou trazendo uma matéria muito interessante, que é revivendo a eleição, revivendo destaques da Zezé contra o Simão. Isso me chama a atenção. Toda matéria que eu vejo, toda postagem ou toda fala que alguém vai numa emissora de rádio, publica, dá destaque ao ex-prefeito Simão Martins, porque foi uma eleição marcante na minha vida profissional. Essa eleição, Zezé e Simão, marcou a minha vida profissional. O que era que eu fazia no rádio? Eu era radialista esportivo e assessor, dava consultoria esportiva a prefeituras e também exercia a função de treinador de futebol. Treinei times não só do Ipu, mas treinei times também de outros lugares. E aquela eleição veio mudar a minha vida. Eu me lembro aquela sexta-feira em que o orçamento, a LDO, seria votada, Lei de Diretriz Orçamentária. É a lei que dá sustentabilidade para o orçamento, para o município gastar recursos em determinadas áreas. E naquele dia, os vereadores emendaram a LDO por inteira. Quase todos os itens foram emendados. E revoltou ali, naquela época, o prefeito Simão Martins. E ali o prefeito deu uma entrevista super empolgado, então o prefeito Simão Martins, ao radialista Aquiles Sobrinho, que assumia este horário aqui. Era diretor desta emissora e assumia... Não, ele era, nessa época, só locutor, porque o professor Melo já tinha assumido a direção. Ele assumia aqui, de 12 às 14 horas, um programa político, um nível desse aqui, que tem mais ou menos, esse mesmo esquema nosso, só que o Aquiles fazia um programa sozinho. Era apenas um locutor, era ele. E o Aquiles fazia um programa chamado Linha Livre. E naquela sexta-feira, mudaria o meu destino como comunicador de rádio. Eu fui convidado pelo Zezé, por indicação do professor Melo, para assumir o FD, para assumir esse programa de 12 às 2, assumir o Linha Livre da Rádio Regional. Por quê? O Aquiles Sobrinho, ao entrevistar o Simão, e o Simão receber aplausos do grupo de oposição, o grupo que fez oposição ao Simão na eleição, menos de um ano antes, aquilo irritou profundamente o Zezé, que era o líder político, dono da emissora, e quando ele soube que o Aquiles estava entrevistando o Simão dentro da Câmara, arrodeado de adversários,
E o Simão, empolgado, falando e sendo aplaudido. Na época, somente por adversários, aqueles que não colocaram na prefeitura, o Zezé ficou extremamente irritado. E aí já partiu para outro, naquela mesma hora. Era sexta-feira à noite. Eu me lembro como fosse hoje, o Cláudio Pinheiro chegou num carrão, um Del Rey zerado. E disse, olha, o Zezé quer falar contigo. E naquele dia ali, depois daquela minha decisão de dizer sim, eu vou fazer. Eu ainda relutei porque eu disse, olha, eu não quero ir para o lugar do Aquiles. Não, mas o Aquiles não vai mais para, não está mais na regional. A partir de hoje ele não é locutor mais da Rádio Regional do Ipu e ele vai para uma outra emissora de rádio. A Ácida Regional ele não faz mais programa, ele. Eu tenho essa rádio e essa rádio teve o intuito foi de fazer política. Quando a gente perdeu a primeira campanha, quando nós perdemos a primeira campanha, um marqueteiro disse, olha, para vencer a eleição você tem que ter comunicação. Não se faz política sem comunicação. E na época a comunicação era o rádio. Tinha uns panfletos também, mas era anônimo. Jornal para chegar aqui, Diário do Nordeste, O Povo, Tribuna do Ceará. Eu chegava muito tarde aqui no Ipu. Não tinha revista. Então era muito complicado para se fazer política sem comunicação. E o Zezé comprou essa rádio. E aí naquela época, o Zezé me insultou, Hélio, você vai assumir o programa. Eu ainda relutei e disse, e ele, quanto é que você cobra? Eu disse, eu vou fazer lá um mês, se funcionar, a gente senta e acerta. E assim aconteceu. Por isso quando fala Zezé e Simão, é uma eleição que me chama muita atenção. Tem uma história enorme. E daí eu montei, depois que eu entrei aqui, neste mesmo horário, eu entrei aqui no dia 11 de novembro de 98. 11 de novembro de 98, se eu não estou enganado. Depois eu tenho até que olhar a data, que eu tenho na minha agenda, a data que eu iniciei. E aí eu construí logo uma equipe. Convidei o Chico Ceará para comentar comigo. Convidei o Xavier Alves para ser meu repórter. Depois foi substituído Chico Ceará pelo J. Lopes. E substituído o Xavier pelo Roberto Henrique. Depois foi substituído o Roberto Henrique pelo Chico José. E reforçou ainda num período a nossa equipe, o Raimundo Diogo. Depois do Raimundo Diogo, primeiro foi o Chico Ceará, a sequência. Depois foi o Raimundo Diogo. Depois foi o J. Lopes. Depois reforçou junto com o J. Lopes o Queiroga, que esteve aqui conosco. E agora nós estamos por enquanto sem um comentarista. Estamos pensando num nome que goste de rádio, que goste de fazer rádio, que esteja já com um boi na sombra e que queira utilizar o rádio, assim como o Dr. Chagas Pérez vem aqui às sextas-feiras, ele quer utilizar o rádio para esclarecer a sociedade ipuense, dizer o que ele acha, o que ele pensa, dizer o que ele acha não, dizer o que ele acredita e o que ele pensa e assim tentar melhorar a nossa sociedade. E aí eu me lembro como fosse hoje, aqueles primeiros dias, eu tão afoito, tão atrevido. Aí tem gente que gostaria que eu fosse do mesmo jeito. Tem gente que ainda quer plantar discórdia, raiva, rancor entre mim e o Simão Martins. Olha, foi um momento, aquilo passou. Política partidária no Brasil, quem não consegue relevar
tem que se afastar. O J. Lopes fez muito bem. Ele se afastou do UFD porque ele não traz no sangue o desejo de militar politicamente. Ele tem as ideias dele, tem o comportamento dele, mas ele quer que aquele comportamento dele seja apartidário. Muito bem, fez bem, se afastou porque ele não aguentaria participar de uma campanha junto com o Torrinho, junto com a Corrinha, e que eu acho extremamente normal. Eu me lembro muito bem aqui, vou recordar, e que o Ciro Gomes, contra o Tasso Gereissati em uma campanha, e ele elogiando, meu compadre, meu amigo, ele me botou na política, ele é isso, ele é aquilo, e era contra. Depois teve rivalidades, depois voltaram as pazes, depois tiveram confusão de novo, e hoje, cada um pro seu lado, mas se dão bem. Agora, quem não suporta, quem não tem o discernimento de que partidário, política é uma coisa, partido político é uma coisa, e que a política você só ganha somando, quem não tem esta consciência tem que sair da política. Aí você diz, não, mas não ter vergonha na cara. Como é que tem algo que se ganha somando e você quer dividir? Então essa política aqui, quando o KT fez essa postagem dele, falando dessa situação toda, dando destaque aqui à eleição Zezé e Simão, isso me recorda muita coisa boa, recorda muitos embates pesados, não é, Raimundo Diogo? Recorda, né, Francisco Tácito, de ter sua companhia aqui neste horário, fazendo comentários no último ano, no ano da decisão, no ano de 2000, seus comentários aqui conosco. Isso traz grandes lembranças de um tempo que tinha uma liderança. Tinha uma liderança pelo dinheiro, que era o Zezé Carlos, mas, acima de tudo, tinha uma liderança de ser apaixonado por política e pelo Ipu. O Zezé Carlos era um político apaixonado pelo Ipu. Quando eu vou no São Bento, eu faço questão de ir lá naquela placa, de onde eu falei de lá, pelo rádio amador, direto para os estúdios aqui da Rádio Regional, na inauguração daquele açude, em que está lá 80% do dinheiro do próprio Zezé, em que ele pegou os tratores, as caçambas, os carros-pipa dele, ele pegou e organizou e fez aquele açude lá, e que teve a participação do poder público da prefeitura com 20%. Então, quando eu vou ali, eu me lembro do Zezé, da paixão, do amor, da dedicação que ele sempre teve pelo Ipu. E aí, me recorda esta liderança. Se alguém, hoje, no seu senso, falar Zezé e Simão, se algum analista político vai dizer o Zezé tinha razão, o Zezé teve toda a razão de ter ficado tão zangado, tão irritado e ter ajudado a fomentar aquela rivalidade, ele ter estimulado aquela rivalidade com seus vereadores, com os seus cabos eleitorais, com seus militantes, com seus radialistas. Porque a eleição do Simão, eu me lembro muito bem que a gente tinha os nomes para disputar a prefeitura do Ipu. Naquela época eu me lembro que a Madalena Pontes queria ser a candidata a prefeita. Naquela época. E aí até ficou zangada com o Zezé e acabou saindo do grupo. Depois 3 nomes despontaram como os representantes do Zezé. Não tinha reeleição naquele tempo. Era o Alfredo Fonteles, aqui da Casa de Peça. Era o Dr. Cacá e o Simão. Sem nenhuma dúvida, naquela época, a população, a grande maioria, queria o Dr. Cacá. Porque era quem militava aqui, quem trabalhava, quem consultava o pobre debaixo de uma árvore,
quem escrevia a receita no capô do carro, quem abria a maleta e dava ali uns cachetes, aqueles que os médicos recebem dos laboratórios, chama-se amostra grátis. Então o Simão, o Kaká era queridíssimo. E aí o Simão começou a visitar. Eu me lembro que nós fomos um jogo em Nova Russas, Vasco do Corte e a equipe de Nova Russas, em que o Luizinho fez um gol lá em Nova Russas, que rasgou a rede. Luizinho do banco fez um gol lá e a gente foi numa D20 dirigida pelo Dr. Simão. Depois fomos para um local lá, uma festa de arrombar, uma festa monstruosa, lá na fazenda do Washington, que é irmão do Jamil, que é irmão do Vanderlei Pedrosa. Eu me lembro disso, o Dr. Simão começou a se meter no meio de futebol, se meter no meio do carnaval. Simão participou de bingo, de leilão, começou a aparecer no Ipu. Era um homem, sempre foi um homem de família muito tradicional, importante no meio político da cidade do Ipu. E daí, era muito amigo do Zezé, já tinha levado um fumo anteriormente, como candidato a vice da chapa do Zezé. E aí foi o representante. Então ali foi toda a dedicação. Eu me lembro aqui do Raimundo Cara de Facão, do Benezão. Me lembro aqui do Marconi do Bar. Eu me lembro de toda aquela militância ali, do Canela, do Tássio, de toda aquela turma da garagem que a gente chamava turma da garagem. Toda aquela militância que existia em pregar retratos, em botar faixa, em levar a turma para os comícios. Cada comício que tinha vinha 6 ônibus, pegava aqueles 6 ônibus da Vimpul e colocava ali. Depois veio ônibus aí para Brasília para reforçar. Então foi uma grande festa naquela eleição em que o Zezé saiu de prefeito e botou o Simão. E aí o que aconteceu? Simão Martins, insatisfeito com as pressões realizadas pelo Zezé. Eu não sei de detalhes, porque o Simão nunca foi no rádio e disse: eu naquele tempo rachei com o Zezé por isso. Eu acho que ficaria na história. Era bom para a história do Ipu ele dizer os motivos, mas o Zezé tinha os motivos dele. O Zezé tinha os motivos dele e apresentou e pressionou para o Simão dar apoio ao seu grupo. Inclusive o Simão foi eleito com 12 vereadores nossos. 12, era 17. 12 vereadores, e no discurso eu fui o mestre de cerimônias. E o Simão, no discurso dele lá, que foi transmitido ao vivo, aqui para a Rádio Regional do Ipu, um dia 1º de janeiro, com a ressaca monstruosa, mas todo de paletó lá, transmitido ao vivo. Aí o Simão fez um agradecimento especial à família dele pela vitória, principalmente ao genitor dele, ao pai dele, ao senhor Abdias Martins. Aí eu me lembro como fosse agora, o Zezé de paletó azul, eu desmontando o equipamento lá da rádio, aquela malinha. Aí o Zezé entrou: e aí, Léo, tudo bom? Eu tinha esvaziado todo mundo. A gente ia lá pra casa do Zezé, beber a cervejada. E aí o Zezé: e aí, Hélio, como é que foi aí tudo? Eu disse: beleza. Para o homem anunciar algum secretário, eu disse: não. Só aquele, ele assinou 2 ou 3. 1 ou 2 ou 3, eu me lembro mais. Não me lembro. Sei que estava esperando, tinha uma expectativa para ele apresentar os secretários. Há uma expectativa danada para ele dizer: olha, o secretário são fulano, fulano e fulano. Ele não apresentou. O Zezé deve ser alguém da família dele, porque ele só se lembrou da família, agradeceu a família, o pai que deu a vitória a ele. Ali eu já tomei um susto. Ali eu já tomei um susto. Quando o Zezé me dizia isso, vestido aberto, o paletó azul, aberto, aí bateu no meu ombro: bora, desmonta isso aí para nós tomar uma.
Aí eu digo, vamos já, Zezé. Pronto, eu me lembro disso. Então ali, olha, o Zezé tinha todo um motivo de ter raiva mesmo, de criar essa rivalidade. Porque abandonou os nossos 12 vereadores, aí se juntou com o D.O., com a Ivna, com os outros, que eu também não me lembro assim. Se não for pesquisado, eu não vou me lembrar. E dali pra frente, o próprio doutor Chagas Pérez, que era rival dentro da política. Então dali pra frente, quem dava as cartas, quem direcionava a área política era o Augusto Aragão, D.O. E aí começou a grande rivalidade ali. Mas a rivalidade foi naquele dia, naqueles dias, naquele pleito. O Simão teve a maior derrota de todos os tempos da história do Ipu. A gente sabe disso. Ele perdeu, eu me lembro como fosse hoje. Eu me lembro também o Dragão levando o Simão no ombro, lá do Grêmio até a prefeitura antiga. O Dragão com o doutor Simão no ombro. Então, aconteceu todas essas histórias para ter aquela rivalidade, para se criar aquela rivalidade. Aí, eu, jovem no meio político, no rádio político, empolgado, ainda com a parceria do Raimundo Diogo, que era outro militante forte, pesado, que é acostumado a militar no Rio de Janeiro, invadir terra, brigar lá, enfrentar a polícia de choque nas manifestações, liderada pelo Brizola. Eu fui no embalo. Agora, se ainda a gente fomenta no dia de hoje, olha, da minha parte, zero rancor. Agora diz quem apanha não esquece, quem bate esquece, quem apanha não esquece, desse dito. Mas da minha parte, às vezes que eu apanhei tanto do meu compadre Adalto. Apanhei demais. Meu compadre Adalto dizia: olha, meu compadre Hélio, você tá me fazendo vergonha. Eu tô arrependido de ter lhe dado a oportunidade do rádio, você tá mentindo demais. Isso aí era de segunda a sexta. Sábado, um dia de sábado, jogava a equipe de Ubajara e o Ipu. Foi uma semana muito dura, muito pesada entre mim e o Adalto. A gente tava lá na exposição, o Real Masters trocando de roupa para fazer esse jogo, no campo 1, campo do Ivan Teixeira. Aí o Adalto já chegou um pouco atrasado, botou o uniforme. A primeira pessoa que o Adalto estendeu a mão para falar foi comigo. Aquilo ali teve um significado muito forte para mim. Que ele disse: olha, rapaz, nós somos profissionais, lá nós estamos ganhando nosso dinheiro para sustentar nossa família. Aqui, fora de lá do microfone, nós somos amigos. Nós somos esportistas, lutamos pelos mesmos ideais. Lá a gente até pode, às vezes, se exceder um pouco e contrariar, mas aqui não. Ele não falou nada, mas eu interpretei. E a gente estava aquecendo, e aquece futebol de 2 em 2. E por coincidência aquecia o Adalto e eu, quando o Ivone, do bairro do Corte, chegou e olhou e disse: eu não acredito que eu estou vendo uma semana de briga do Hélio e do Adalto, e os dois estão ali, aquecendo, os dois com a bola. Então isso teve todo esse significado. Vai passando. A eleição seguinte, o Zezé venceu fácil. E eu já tinha uma influência assim dentro do grupo, porque eu passei os 3 anos aqui fazendo política pesadamente contra o Simão. Vencemos a eleição e eu já era conhecido dentro do grupo. Me lembro muito bem quando estava todo mundo chorando dentro da casa da Socorro Holanda que o Zezé não podia ser o candidato. Eu cheguei: olha, me bota aí para ser o candidato, porque a eleição tá ganha. Pode me botar aí. Mas não, Hélio, peraí, rapaz, não é assim que funciona não. Eu disse: olha, bota a Toinha, bota o Raimundo Diogo aqui, meu parceiro aqui de vice, e é só esperar pra gente ir pro abraço. Quando eu cheguei em cima do palanque, tava a Helenilda, minha loura. Olha o tempo que ela já tava do meu lado, chorando, morrendo de chorar.
E eu disse, olha, desce daqui, porque aqui a gente tem que demonstrar pro povão sua alegria. Era ali, no patamar da igreja, só que o palanque de frente para a estação. E o comício do Dr. Simão era na estação. E lá o Monteiro e o Dr. Magela eram os coordenadores da campanha, estavam lá, com a prancheta, vai falar fulano, ciclano, beltrano. Aí eu disse, olha, chamei Francisco Tácito, meu irmão Tácito, hoje é com a gente aqui. O Petrônio tinha trazido 1 litro de uísque. O Petrônio tinha trazido 1 litro de uísque do 15 anos, está aqui. É para você apresentar hoje o comício com esse uísque aí nos coros. E eu fui, mas o Tássio já estava alombradão. E aí nós, olha, Tássio, é o seguinte, eu chamo um e você chama outro. E nós não vamos nem olhar para papel de Magela, nem papel de Monteiro, que eram os 2 coordenadores. Me lembro como fosse hoje, eu tive a oportunidade, e o meu irmão Francisco Tato chegou e disse assim, Hélio, você chama o primeiro. Aí eu chamei Dr. Tomás de Araújo Corrêa. Aí, quando o Tássio vai abrir o comício da vitória, o comício disso e tal. Aí eu chamei o Dr. Tomás. O Tássio disse, olha, você chama o primeiro, que o segundo eu chamo. Aí eu chamei o Dr. Tomás. Dr. Tomás foi para frente do palco. E aí a plateia em silêncio, aguardando o Dr. Tomás dizer alguma coisa. E o Dr. Tomás disse ali, tá o pai, tá o filho. Parou por uns 10 segundos. E aquele silêncio de mais de 6 mil pessoas naquela praça. Aí o Dr. Tomás dissertou sobre este tema, tal pai, tal filho. Que o Zezé saía e entrava o Marcelo. Olha a inteligência dele. Isso foi num momento, ele nem estava escalado para falar. Aí o Dr. Tomás entrou com essa frase, tal pai, tal filho. E daí dissertou sobre este assunto, um espetacular, eu não sei se eu ainda tenho isso lá em casa, nas minhas fitas, cassete, que era aquele ônibus branco, a gente gravava nele. Um discurso espetacular. Aí depois o Tássio botou o Bosco Farias. Barcou o Bosco Farias. E daí nós fomos botando gente, eu sei que foi uma festa monstruosa que aconteceu e depois veio a vitória. E eu me lembro bem, o Marconi está me lembrando aqui, ele é uma pura verdade, olha, se tivesse 2 eleições daquela, eu não estaria aqui mais falando. Com certeza eu não estaria mais aqui, porque era todos os dias, saía do FD e a gente ia direto pro bar do Marconi. Aí quando chegava lá, meu amigo, era birita até de noite, para de lá a gente sair para umas visitas. Aí tinha discurso, todos os dias a gente saía daqui do FD direto pro Marconi. Direto para lá. E aí aí aparecia um, aparecia outro. O Marcelo, que era o homem forte da campanha, Marcelo Carlos, é que direcionava a gente, vai para cá, vai para ali, vamos fazer isso, vamos visitar aqui, enquanto vocês vão para lá, nós vamos para ali. Então foi uma festa de arromba. Me lembro como fosse hoje, Paizunga, nós entrando na casa aí no Breguedó, na casa do seu velho pai, na casa do velho Feroz, porque só foram 2 dias a substituição do Zezé pelo Marcelo. Aí o Marcelo chegou e disse logo, olha, Tássio, Hélio, Carmen, Nilson, fulano, olha, nós vamos formar uma turma, vamos sair tudo junto. É só caminhando e, pessoal, aqui, a gente tá aqui, substituindo o papai. Aí desabou. Se Zezé e o Marcelo na frente, e nós atrás, e naquela brincadeira, chegava num bar, tomava uma rodada de cerveja. Então foi um acontecimento inesquecível. Inesquecível. Vale muito a pena a gente estar aqui relembrando, porque quando falam que o Zezé, inclusive ontem o locutor do prefeito falou na Iracema, que quando o Simão saiu, né? Quando o Simão era o prefeito de projetos, o prefeito de administração, só foi o Simão sair, trouxeram o projeto da corrupção para o Ipu, não é? Projeto da corrupção para o Ipu. E era o líder nosso, era o Zezé, mas quem fazia toda a articulação era o Marcelo Carlos, bem novo, era o homem que articulava tudo.
E a turma ficava brincando, olha o homem da mala preta, vem aí, porque o Petrônio vinha uma vez por mês aqui no Ipu. Então, momentos inesquecíveis. Quem viveu, quem estava assim como eu participei da maior caminhada da história política do Ipu. O Marcelo Carlos idealizou uma caminhada política. Aí botou uma equipe da Mina, uma equipe do Cafute, uma equipe do Escondido, uma equipe das Pedrinhas, uma equipe do Rei de França, uma equipe da Boa Vista, cada bairro. E aí cada bairro daquele tinha 3 caixas com 300 foguetes dentro. Olha, 6 horas em ponto nós vamos soltar os foguetes. Terminou o foguete, vocês saem caminhada, cada um com a faixa. Todo mundo se encontrou aqui no mercado, em frente ao Balburiti. E aí daí saiu encaminhado até o bairro do Breguedoff, onde tem aquele terreno aberto atrás da maçonaria. E lá nós tivemos discurso, inclusive eu tenho um discurso do Dr. Eduardo, né, Divani? Naquele dia. Tem o Fraerli, que chegou lá e ajudou a gente a fazer a grande festa, né? Aí ele, olha, eu também lá em Fortaleza eu estou apresentando e tudo, vamos ajudar a gente aqui. Aí ficou o Tasto, eu e o Fraerli, Tasto e eu, apresentando o comício. Foi uma festa, a maior festa da história política do Ipu. Então, quando eu vejo alguma coisa relacionada a Zezé e Simão, aí me vem logo aqui, olha, o Zezé tinha toda a razão. Nós tínhamos toda a razão. O primeiro a ser demitido pela administração do Martins foi esse que vos fala. Primeiro que foi demitido fui eu, porque eu comecei a fazer aqui o programa, sem nome, passei uma semana fazendo o programa sem nome, é o programa do Hélio, tá na hora da política, aí abri o telefone, a turma ligava e comentários e coisas pesadas, e aí, na semana seguinte, a gente escutando os rolos de fita que tinha aqui, as matrizes, tinha um programa Fatos em Debate, com Fran Silveira e Guilhermando, que foram os fundadores aqui que implantaram as vinhetas da rádio. Aí, nós resolvemos olha aqui, doutor Célio. Doutor Célio disse, tá aí o nome do programa, Fatos em Debate. Vai vir os fatos, você vai debater aquilo, os fatos que aconteceram, Hélio. Excelente, o nome é esse, Hélio. Aí o doutor Célio, pois obrigado, nós vamos usar. Ajeitamos as vinhetas, tudo. Jorge Dauri foi, cortou as vinhetinhas, ajeitou tudinho. E a gente começou o programa uma semana depois com o nome Fatos em Debate, tá até hoje. Há tanto sofrimento a gente já passou aqui, tantas alegrias já passamos aqui neste microfone, mas estamos aqui. Já estamos aqui, batendo nos peitos, porque uma das coisas que o radialista Rogério Palhano me acusa é de liso. Graças a Deus, meu objetivo não é dinheiro. Não é dinheiro, mas é firmeza, honestidade, ter o orgulho de olhar para trás e não ter. Olhando para trás eu tenho alegria pela segunda vez pelo que eu pratiquei, mesmo sendo duro, exagerado, por falta de experiência, pela idade também. Eu não me arrependo do que fiz, porque foi uma época. Mas nunca fui desleal, nem desonesto com ninguém. Foi um tempo muito bom. Quando eu vejo isso, uma publicação sua hoje, KT, isso me veio logo à mente, que tempo bom. E o Zezé tinha toda a razão de estar extremamente irritado com o Simão. O Simão jamais seria prefeito do Ipu, uma das coisas que a gente tem que dizer aqui. O Simão Martins jamais seria prefeito do Ipu naquela época, se não fosse através do Zezé. E foi o Zezé que disse, você é o prefeito. O Zezé passou 3 eleições vencendo tudo. Prefeito, Câmara, de deputado a presidente. 3 eleições, foram 12 anos vencendo. Prefeitura, Câmara, os 2 mandatos da Câmara, deputado estadual, federal,
governador, senador e presidente. Foram 12 anos de vitória do Zezé, dedicado ao Ipu. Eu me lembro, o professor Melo deve se lembrar disso, de uma entrevista que eu fiz aqui com o Maninho, Petrônio e Marcelo, em que o Petrônio chegou nesse dia e disse: olha, o papai colocou o Ipu na frente dos negócios, mas se ele quer papocar os negócios, o Petrônio disse desse jeito com essa fala. Também não sei se ainda tem isso. Se ele quer papocar os negócios dele em favor do Ipu, nós estamos aqui para apoiar, porque nós só existimos por causa dele, como pessoas e como empresários. Eu me lembro muito bem disso. Então foi uma rivalidade grande. A garagem tinha 2 carros, que era tipo ambulância, a garagem tinha ônibus, a garagem tinha caminhão para mudança, tinha carro-pipa. Eu me lembro que uma certa vez, os meninos estavam tudo dentro de um carro, tudo dentro de um ônibus. Aí o motorista parou do lado do ônibus dos alunos, só porque os alunos viram o ônibus do Zezé, descer do ônibus da prefeitura e entrar dentro do ônibus do Zezé. Ninguém vai nesse ônibus aí não, a gente quer ir para casa no ônibus do Zezé. Aí lá e vai o motorista ter que botar combustível. Foi lá, o Bené botou combustível e deixar esses alunos só porque parou do lado do ônibus da prefeitura. Não existia história. Esse grupo aqui tem uma essência. Esse grupo aqui tem uma turma que pertence a ele. Se nós fizemos, se esse grupo é o grupo que comete, que pratica o mal, se esse grupo é o da corrupção, Rogério Palhano, se esse grupo pratica o mal no Ipu, por que não tem nenhum blogueiro anônimo na cidade do Ipu? Porque o anonimato é só quando esse grupo está no poder, para falar da mulher de fulano, de cicrano, da vida particular de Beltrano. Vocês já prestaram atenção a isso, Ipu? Por que agora não tem aqueles blogs anônimos que fica falando mal da mulher de fulano, de cicrano, de Beltrano, fica fotografando pessoas na intimidade, fica aumentando fatos familiar, íntimo? E por que não tem agora? Será falta de capacidade? Olha, hoje um menino de 5 anos já faz um blog. É porque tem uma essência. A essência do Dr. Rocha Aguiar, Nadson. A essência de seriedade do Zezé. Eu nunca vi o Zezé dizer assim, olha, chegava com um panfleto, e eu tenho muitos, eu tenho uma pasta com muitos panfletos. Gostava de colecionar. E chegava um panfleto, aqui, Zezé. Zezé ficava rindo e não, quero ver isso não. Não olhava, não pegava. Aquilo ali tinha um símbolo, tinha uma importância grande para nós, porque era uma prática. Ele estava dizendo, ó, política não se faz disso aí não. Política se faz é no cara a cara, é olho no olho, é ser homem. E aquele exemplo que ele dava, o Zezé dava, aquilo ali esfriava quem fazia um panfleto, porque ele não estimulava, não aceitava. Ele era extremamente contra a covardia. Esse grupo aqui tem um símbolo, esse grupo aqui tem uma essência, esse grupo aqui vem subindo a escada, ele vem subindo a escada. Esse grupo aqui não chegou, tá lá em cima, botou, pegou lá no heliponto um helicóptero e deu um voo sobre o Ipu, não. Esse grupo já fez muito por esta cidade. E essas pessoas desse grupo têm que ser respeitadas. Podemos ser duro, podemos fazer cobranças firmes, podemos. Agora nós temos que aprender também a nos respeitar. E esse grupo está na hora de abrir a boca. As lideranças deste grupo, as pessoas que fazem este grupo, as pessoas ligadas ao Rocha Aguiar, ao Zezé, e que o Sábio tomou emprestado por um período, tem que abrir a boca, tem que chegar e dizer, olha, tá na hora de quem é desse grupo
que está nesse grupo, que está na oposição, está na hora de espernear. Porque o Ipu, meus irmãos, está passando uma dificuldade. Não é só administrativa. O Ipu é bagunçado no trânsito. O Ipu na educação, que a gente sempre foi um exemplo para Ibiapaba. O Ipu na saúde. Saúde do Ipu foi sempre algo espetacular. Olha, eu me lembro uma vez, quem sabe dessa história é a Natália Viana. Eu fiquei muito chateado, muito mesmo, com o Dr. Luiz de Gonzaga. Existiam 2 Kombis zeradas na Secretaria de Saúde. E eu estava realizando a Copa Zezé, sozinho com o apoio da equipe esportiva da Rádio Regional. A gente aqui fazia julgamento, fazia ficha, fazia súmula, aqui a gente organizava as tabelas, fazia tudo, sozinho. Copa Zezé, a maior competição esportiva de todos os tempos da cidade do Ipu, com 76 equipes, lá não sei quanto atrás, em que o único comício que o Bismarck Maia veio aqui, foi lá na Bahia, fez um discurso e foi o campeão de votos. O Deodoro disse que nunca vendeu tanta cerveja, nunca recebeu tanta gente como naquela final da Copa Zezé, lá na Barrinha. Olha, o Deodoro botava os baldes com água, fiava você tirar da caixa, enfiava dentro dos baldes e servia as pessoas. Então eu fiquei chateado com o doutor Luiz, por quê? Porque eu ia levar 76 uniformes, 76 bolas e os troféus. E eu precisava de um carro para levar. Aí vim falar com o Anquito disse: meu irmão, eu acho que o único que dá certo aí são as Kombi. Então lá, tá lá no hospital, lá no CEDIT, que lá não era um hospital, lá era um PSF, e era um lugar para fazer consultas e exames. E aí eu fui, rapaz, pois meu irmão, libera aí não, só com o secretário. Aí ligou pro doutor Luiz, doutor Luiz, aqui é o Hélio. Nós estamos fazendo a final da Copa Zezé domingo, precisamos de um transporte. Esse transporte nós vamos levar as bolas, levar material esportivo lá para a Barrinha. Depois de lá o motorista pode vir embora, que aí na volta a gente dá um jeito. Aí o doutor Luiz, esse carro é para servir a saúde, não é para futebol não, me desculpa, mas não dá para liberar não. Você viu como é que era o nível administrativo? A autonomia que tinha de secretários. A pessoa está vendo a Copa Zezé, levando o nome do maior líder. E o secretário, não dá não. Meu amigo, tive que ir num caminhãozinho, aquele F4000, botar tudo em cima, e o diabo do caminhão tinha carregado tijolo nele, e aquele poeira entrando nos olhos, lá para a Barrinha. Então nós temos muitas histórias para contar. E eu vou dizer para vocês, o Zezé tem motivos, o Zezé teve motivos de ficar chateado com o Simão, fica extremamente irritado de ir lá para tomar a prefeitura. Por quê? Porque eu me lembro que o Simão rachou num dia, no outro dia estava com toda a oposição, com aqueles que tentaram de todas as formas derrubá-lo. Meu amigo Marconi, um abraço para você. Eu me lembro do Marconi, o incimiterável. Ele dava um grito: o incimiterável Marconi, tempo bom. A gente tem que olhar para trás e ficar feliz por ter vivido aquele momento. E o KT fez uma postagem hoje, até me estranha muito, que ele diz que o radialista do prefeito disse lá na rádio de lá, que depois do Simão, veio aí trouxeram pro Ipu o grupo da corrupção. E ele tá falando na rádio do Bosco, que foi vice da Toinha. O Bosco foi vice da Toinha, quando a Toinha era PSTB 45, o Bosco levou um fumo bem grosso, mas a Toinha da Corrinha do Torrinho. Quem é que não lembra? Nós estávamos lá. Perdeu, estava lá junto. Foram atrás de mim no estádio municipal.
Diz, olha, a eleição lá tá perdida. Vamos ficar com a gente. E eu disse, eu sou jogador de futebol. Eu sei empatar, ganhar e perder. Nos convidaram para um encontro para oferecer vantagem. Não, nós não participamos desse tipo de coisa. Me lembro muito bem daquela batalha. Agora, as pessoas mudam. Felizmente, nós não temos mais um Rocha Aguiar. Infelizmente, nós não temos mais na atividade Zezé Carlos Sobrinho. A maior liderança que eu tive o maior orgulho, prazer de militar com ele. O Zezé era não e era sim. Mas o Zezé utilizava de um critério de honestidade, de honradez. O não do Zezé não chateava, porque ele dizia, olha, não dá por isso. E aí a gente foi perdendo isso. E a turma hoje gosta daquele que pode ser ladrão, enrolão, aquele que pode ser o pior elemento existente nesta cidade, mas que puxa o saco, mas que faça serviços que nenhum outro faz. Esses são até muitas das vezes aplaudidos, mas o tempo, a história é cruel. O tempo é cruel. Ele vai mostrar o valor de cada um. O Zezé tá aí, Vivinho da Silva. Não está mais ativo na política porque a doença o lhe impede. Mas o reconhecimento da grande liderança que foi o Zezé, o reconhecimento da grande liderança que foi o Dr. Rocha, isso está mais do que evidenciado no dia de hoje, na política de hoje. E aqueles sim, que tiveram lideranças, e aqueles que praticaram o bem, aqueles que fortaleceram a sociedade, é na fé, é no esporte, é na política, é na literatura, aqueles ali serão lembrados. Os outros são coadjuvantes, que vez por outra, a página vira e alguém lembra uma linha. Foi importante que atenção a publicação, porque é muito me estranho mesmo o Marcelo Carlos, um milionário, ainda está sujeito a um negócio desse aqui, em falar que depois de Simão entregaram para a corrupção. Entregou para ele, para o Marcelo, como dono da rádio. Estranha muito. Tenho um carinho, uma amizade muito grande, de muitos anos, com o Marcelo Carlos. Até eu soube que o Rogério Palhano disse na Iracema, olha, cadê a gratidão do Hélio? Disse isso? Cadê a gratidão do Hélio? Está entrando processo contra mim, contra a Rádio Iracema. Olha, eu sou muito amigo do Bosco. Muito amigo mesmo. Eu sou muito amigo do Marcelo Carlos. É tanto que agora ele ligou pra mim puto comigo, porque quando chegamos em Fortaleza, disse, olha, Marcelo, vamos comemorar a vitória do Leão aí na tua casa, viu? Ele mandou logo comprar cerveja, carne pra fazer a festa. E a gente não foi porque não ganhou. O Leão empatou, não passou. E ele ligou, esculhambou a gente. Vagabundo, nós compramos aqui 5 caixas de cerveja, carne, contratei o churrasqueiro, só apareceu aqui o Zé Wellington Pinto. E cadê vocês? A gente já tava saindo de Canindé. Então tem essa amizade agora. Nós não podemos juntar as coisas. Vocês que querem um radialista que briga com outro, esse período eu já passei, meu compadre Adalto Pontes. Aprendi demais com você, meu padrinho de rádio. Mas esse período eu passei. Eu vejo que a sociedade está muito evoluída. Sociedade, a juventude hoje precisa de incentivos. O país está acabado, quebrado, e nós vamos sair daqui. Daqui a 5 anos nós vamos ser uma grande potência mundial. Porque nós estamos aprendendo com o sofrimento. Aqueles hoje estão aprendendo com a falta d'água. A não desperdiçar água, vão aprender. Então nós temos que crescer. Aqueles que todo dia estão praticando uma coisa e não cresce, as intenções dele não são boas. Porque todo dia está praticando uma coisa e não melhora, não cresce. Aí, isso é da índole de cada um. Mas nós estamos sim
toda e qualquer injúria, calúnia, difamação que a gente acha que recebeu, nós estamos ingressando na justiça. Já são vários, o Edvania que está contabilizando isso aí. Está contabilizando isso aí, ele é que está tomando conta. Agradecer a doutora Efigênia, que está, ela que cedeu o advogado para nós, doutor Maxwell Mesquita. A doutora Efigênia aqui, está aqui, o advogado está aqui. Então, o nosso embate é aqui, é de ideias. Eu acho que a política do Ipu, desta feita, vai ser melhor um pouco. Você vê que nós estamos procurando fazer um rádio mais diferente, que é aquele rádio de falar mal de A, de B, de C. O que vai melhorar a várzea do Giló? Nada. O que vai melhorar as pedrinhas? Nada. Inclusive tem gente tem gente querendo que eu assuma as obras das pedrinhas que não foram feitas. Eu sou radialista. E quando eu sou lembrado que fiz um programa, fiz oposição ao Simão, rapaz, eu encho meu peito assim com vontade que seja sexta-feira para ir comemorar, tomar uma. Porque eu fiz bem feito, não é? Quando lembra que eu bati no Torrinho aqui, quando eu digo eu falo da minha equipe, a nossa equipe aqui. Fizemos uma excelente oposição contra o Torrinho. Eu fico muito satisfeito e o Torrinho me disse isso. Hélio, vocês eram de lascar, rapaz. Foi uma campanha que vocês lascaram comigo, rapaz. Agora eu ainda ia ganhar a eleição. Eu só perdi porque o governador veio. Ele disse pra mim, Eduardo Zé Maurício, e o Gilson, os acessórios. Nós tomando uma lá na casa do Gilson. Então isso me satisfaz porque minha profissão é essa. Minha profissão é de radialista. Agora eu tenho que crescer. Aqueles que querem embate, que querem confusão, aqueles que querem plantar discórdia, aqueles que querem o quanto pior melhor, tem que sair de perto de mim. Porque esse nível, graças a Deus, eu superei lá atrás, quando a gente cresceu, quando a gente foi pegando experiência no rádio. Seu Nenê, boa tarde. Boa tarde, Hélio. Eu liguei para lhe parabenizar pelo seu comentário, que eu sei porque eu assisti tudo de perto eu sei disso. Então a família Carlos tem história. A família Carlos ninguém pode falar dela, ela tem histórias. A família Carlos ela tem história na energia, ela tem história na água, ela tem história nos brinquedos da criança, ela tem história em tudo que é bom, na alegria, em tudo. Então a família Carlos, ninguém pode falar da família Carlos. Ela tem história, viu? Tudo que você está dizendo é verdade. E muito obrigado. Obrigado, seu Nenê. Aí se eu fosse colocar aqui a turma para falar, o seu Chico Guida, o Lopim, o Chico Umbilino, a Dona Natália, mas meu querido, o seu Pedro Alexandre, família Alexandre, né? Eu fosse relatar aqui esses nomes que fazem a política do Ipu, militam na política do Ipu, na derrota e na vitória. Hélio Lopes, eu nunca tive arrependimento por qualquer coisa, mas ficar contra o Zezé Carlos foi um grande burrice minha, porque um fumo igual aquele nunca mais, é ruim demais. Lúcia Quixadá, é ruim demais. Valeu, dona Lúcia. Abração pra você e pro Manel, meu amigo. Meus amigos. Chico Zé foi lá, mas quase acaba a comida na chibatada só, não vai, Zé? Tá com saudade daquele rango, Zé? Hein? Com certeza, meu irmão. Que peru maravilhoso aquilo ali, viu? Agora, rapaz, da próxima vez não convida mais um salve, não. Homem pra comer, rapaz. Sentou na mesa. Se ele tiver o tanto de voto. Sentou à mesa, né? Se ele tiver. Falava mais com ninguém. Se o Sábio Pontes tiver o tanto de voto. Se tiver com vontade de arranjar voto, como ele tem apetite, viu? Pra comer peru, não tem pra ninguém, não, viu? Não tem pra ninguém, não sobra pra ninguém. Um abraço ao grande Adriano Pereira. Helenildo, enquanto você tá falando, tá passando esse filme todo na minha cabeça. Isso não é uma cabeça, é um computador. Helenildo, obrigado, rapaz. Um beijão pra você. Natália Viana, o grupo do Zezé tem tradição, honra e grandeza moral. É mesmo. A doutora Efigênia Mororó.
não entrega o ouro ao bandido. Valeu, doutora. Vou olhar aqui o vídeo que a doutora tá me mandando. Excelentes lembranças políticas. HL, quem tá mandando aqui, o Arnaldo Acácio. Beleza, Arnaldo. Um abraço aí pro Pitil, que é grande figura também, meu amigo. Manda um alô pra o Dentim, tá aqui na garagem te ouvindo, Hélio. Um abraço, Dentim. Sangue bom, gente boa. Te abraçar aqui o Dete, meu amigo Dete, a Raimunda também, tá acompanhando a gente, acompanha diariamente. O Dete ainda não tá 100%, mas brevemente ele vai estar aqui no meio dos amigos, dando a sua volta. Hélio, muito obrigado por nos trazer boas recordações. Quem é, José, aqui? É a Corrinha do Popó, rapaz. Rapaz, com esse zap agora a foto é pequena demais. Chapelim, tá aqui conosco. Um abraço aí para o Chapelim que tá ouvindo a gente, já tá tomando uma. Nesse momento o Dragão desafiou o Chapelim, ele não teve coragem de apostar. São Paulo e Fluminense. Mas é assim mesmo, torcedor frouxo é assim mesmo, Dragão. A Liduína tá dizendo assim, Edvandiol, lembro disso tudo, pois eu sou ouvinte desde esse tempo. Olha, a Germana está aniversariando hoje, fala aí. Germana, e felicidades pra você, tudo de bom, muita paz. Nossa, voltei ao passado. O papai nem gostava do Marcela mesmo. Chicão da estação, meu amigo. Tomamos muita Chicão ali balançando o sino e correndo, viu? Deixa aquele homem pra lá, as ações dele diz tudo. O povo sabe que agora dá bem pior, principalmente a saúde. Obrigado, Eduína. Você tem toda a razão do que você está dizendo. Escuta aqui a dona Joelina, o Edvani. Você tem toda a razão do que você está dizendo. Escuta aqui a dona Joelina. Tem um dia desse, eu conversando com o prefeito aqui de Guaraciaba, o Regivaldo, ele me disse que tem muita vontade de conhecer o seu Zezé Carlos. Tem muita vontade mesmo. E eu queria que a gente... Não foi o áudio até o fim, mas dona Angelina, peço o Regivaldo aí pra... A gente combina um dia que o Zezé esteja aqui pra ele conhecer. Um alô pra nossa querida Tônia Carlos e Diego Carlos, é o Lucas Alves, que eu sou filho do seu Zé Raimundo. Obrigado, olha, vai falar. Eu vou usar agora o jargão dele. Diga que eu tô mentindo, meu padre! Meu compadre Adalto Pontes, boa tarde. Irmão Hélio Lopes, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, nas minhas andanças pelo meio do mundo, estou aqui chegando em Carnaval, fazendo aqui a sua programação de forma local, tanto que eu estou baixando aqui o rádio do carro, porque senão vai dar microfonia, você não vai conseguir me ouvir, ao lado do nosso companheiro Malacó, meu irmão, camarada, mas você praticamente me fez chorar com um depoimento real, verdadeiro, honesto, de um dos maiores profissionais do rádio com quem eu tive a oportunidade de compartilhar microfones e que me deu Deus a oportunidade de lhe iniciar com uma equipe sem muitas pretensões, mas no meio de tantos profissionais que dali saíram, como você, Eldo Gomes e tantos outros, nosso amigo Vanderlei Soares e tantos outros, está você que hoje tanto nos honra na profissão de comunicador de rádio como você o faz. E a sua grandeza em reconhecer os momentos difíceis, os momentos de vitórias, e ter a humildade de dividir com aqueles que perderam para você, como foi o meu caso, naquele embate que nós o fizemos com toda a responsabilidade profissional, você por um lado, defendendo o extraordinário Ipuense Zezé, e eu pelo outro, defendendo os interesses do então candidato Simão, mas dentro de tudo aquilo que fizemos, dissemos e falamos, nunca deixamos dos seres humanos, do Adalto Pontes e do Hélio Lopes, chegar à condição de desrespeito profissional, pessoal ou familiar, com as famílias das pessoas envolvidas. Nós discutimos os projetos, os sonhos, as ideias desses dois grandes homens do Ipu. E o Zé Carlos dispensa qualquer comentário. E
Simão Martins, herdeiro de uma das grandes referências políticas, tendo o pai dele sido prefeito e ele então no mandato da época, nós o fizemos de forma grandiosa, de forma honrosa. E você, dada a sua origem de um cidadão humilde, soube reconhecer a oportunidade que nós lhe demos, mas que o Gomes Farias também me deu, que o meu irmão e seu irmão Gomes Farias também nos deu, lá através da Rádio Iracema de Ipu, quando lá nós chegamos para fazer a equipe esportiva, Gomes Farias, da Rádio Iracema. Formas que eu quero aqui dizer, meu irmão, para não me alongar muito. Grande, extraordinário é o homem, é o ser que em sua plenitude da vitória sabe honrar e dignificar os seus companheiros que não lograram a vitória e chegaram à derrota. Comemorar uma vitória é muito fácil. O difícil é saber reconhecer os brilhos e os brios do derrotado. E isso você sempre soube fazer de uma forma grandiosa, de uma forma honrosa, e tudo que lhe disserem contra, com certeza não conhece a metade do que eu conheço do Hélio Lopes. Um grande amigo, um grande irmão que dividiu comigo grandes vitórias no campo, na quadra, no meio político, na comunicação, nas nossas grandes jornadas esportivas. E eu quero dizer que tenho a grande satisfação e o prazer de ainda estar vivo para poder dizer isso em relação a você, meu compadre, amigo e irmão, e dizer que me sinto honrado de ter participado ao seu lado de grandes embates. Vitórias à parte, derrotas também. O importante é que nós ganhamos sabedoria, inteligência e o principal, as amizades. Nós estamos na vida hoje para construir amizades, para construir parceiros, para deixar o nosso legado de paz, de tranquilidade aos nossos filhos, aos nossos herdeiros. E eu fico muito feliz de que você está seguindo hoje essa caminhada, essa estrada, e ao invés de construir o inimigo, semeia a paz e faz muitos amigos ao seu lado. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, me sinto muito honrado em ter sido, estar e continuar sendo seu parceiro de comunicação hoje de rádio, antes não, e outros momentos, mas também ser parceiro da sua história, da nossa história, como esportistas, como pessoas, como amigos e principalmente como comunicadores. Grande abraço, receba do nosso irmão Balacó, receba do seu amigo Adalto Pontes, a todos os milhares de ouvintes que nesse momento estão revivendo um pedaço da história política de Ipu, contada com todo respeito, com letras maiúsculas pelos que, na verdade, vivenciaram momentos que só nós, que vivenciamos aquele momento histórico da política de Ipu, sabemos o quanto sofremos, o quanto lutamos, o quanto vencemos e aquilo que perdemos. Um grande abraço, que Deus te abençoe, irmão. Um abraço a vocês, companheiros da Rádio Regional de Ipu, e saiba que nós estamos aqui juntos para continuar a nossa missão em defesa do povo do Ipu e em defesa da nossa cidade. Um grande abraço a todos, boa tarde. Obrigado, meu parceiro Adalto Pontes, meu padrinho. Olha, vamos combinar um dia pra você vir com o Balacózinho aqui, com a turma toda. Verdade. Logo, você só quer vir pro Adriano Pereira. Você só quer vir pro Adriano Pereira, eu quero lhe aconchar aqui, você e o Balacózinho aqui, rapaz. Com certeza aí estarei, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Bom retorno pro Ipu, tudo de bom. Falou conosco o Adalto Pontes. Nós estamos com a política mais querida do Ipu. É a Toinha do Zezé. É a Toinha assim que começou a militar meio na política, eu fazendo aqui o FD. Ela presidente da Câmara. É a Toinha Carlos, Toinha do Zezé. Um dia eu perguntei lá na churrascaria, ali da Avenida Zé Carvalho de Aragão. A gente estava todo mundo lá, teve um almoço, né, depois de uma reunião importante, era do Fernando. Era o Fernando, era do Fernando Estrela, né, lá no Estrela. Toinha, como é que você gosta de ser chamada? É Toinha Carlos, Toinha, como ela? Toinha do Zezé. Então pronto, depois daquele dia, aí eu só passei a chamar no rádio Toinha do Zezé. Toinha do Zezé, um abraço enorme para você, muito boa tarde, que nos dê essa sua satisfação de participar do FD de hoje.
Boa tarde, Ed. Boa tarde, ouvinte da Rádio Regional. Boa tarde, povo ituense. É uma honra, um prazer muito grande participar do programa de vocês, Fato em Debate, como sempre, o melhor da cidade, né? E estou aqui participando para fazer alguns comentários com relação... quando eu liguei o rádio, estava fazendo uma homenagem a você e parabenizando esse período, esse tempo da administração do Zezé, né? E eu estou aqui agradecendo pela defesa, não só de você, mas de todos aqueles que têm conhecimento do trabalho do Zezé, que têm conhecimento da seriedade do Zezé, que têm conhecimento do quanto ele lutou para chegar onde ele chegou, né? Então isso para a gente é uma honra muito grande. E o povo do Ipu conhece muito bem e sabe de onde foi que o Zezé veio. O Zezé entrou na política, ele era uma pessoa com condição. Ele não entrou na política para enricar. Então ele entrou para fazer algo pela terra dele, que ele tanto ama, como você e outros mais ipuenses que permanecem e trabalham e lutam pelo bem-estar do Ipu. E eu ouvi assim pela metade, mas o pouco que eu consegui ouvir, né, eu estou aqui ligando para você, para agradecer você e outras pessoas que participaram, e pelo que eu ouvi, foi comentário da administração dele, uma coisa assim. Eu queria que você revisasse alguma coisa dessa entrevista. Eu vou, inclusive, Toninho, depois pegar o áudio aí, porque eu fiz um comentário todo improvisado, mas eu estava lembrando dos velhos tempos, né? Eu estava falando porque o KT fez uma postagem hoje, que no programa da Prefeitura na Rádio Iracema, estava falando que depois do Zezé, depois do Simão, que era o prefeito dos projetos e tal, veio o grupo da corrupção. Aí, depois eu não posso aceitar isso. Porque eu me lembro da articulação feita pelo Marcelo, do empenho do Zezé. O Zezé moraria em qualquer lugar do Brasil. Ele podia escolher morar em qualquer lugar do Brasil, como tem muitos filhos ricos do Ipu que decidem morar principalmente em Fortaleza, a capital. Mas o Zezé resolveu não. Ele que saiu, inclusive tinha do jumento ao avião. Era o Zezé transportando lenha no jumento, chegou ao avião. Então ele resolveu morar no Ipu. E era extremamente... Eu toda vida que eu vou no São Bento, eu comentei isso, eu vou naquela placa lá, rapaz, eu olho assim, olha, nunca mais a gente vai ter o ipuense. Eu tenho quase certeza, vou dizer assim, que tenho amor pela cidade do Ipu como tem o Zezé. Porque está lá na placa 20% da prefeitura e 80% com recurso do Zezé. Aí você pode perguntar aquelas pessoas mais antigas de lá. Ali, olha, era trator do Zezé, era caçamba do Zezé, era caminhão do Zezé, era o pipa que estava aguando a estrada ali, a parede, para ficar mais dura. Então são tantas coisas, foram tantas histórias que eu contei aqui, de alunos que estavam dentro do ônibus da prefeitura, parou o ônibus do Zezé do lado, aí os alunos desceram correndo, entraram no ônibus, e nós vamos agora no ônibus do Zezé. Então, eu dizia aqui também que o Zezé era bem diferente. O Zezé, você ia lá atrás de fazer por exemplo, um ramal de uma estrada. Aí você ia dizer, ó, esse mês não dá não. No próximo mês, pode me procurar que dá certo. A pessoa voltava para casa sabendo que no próximo mês ia fazer. Era uma coisa diferente, né? Era um cidadão, me lembro que uma vez lá na garagem, nós tudo naquela fofoca política da garagem, e aí chegou lá um com um boletim. Que esse boletim que escrevia falando mal dos outros. E aí rindo e tudo, aí o Zezé saiu assim, riu assim, saiu e disse, ó, não quero ver. Eu não quero ver porque a gente faz política, é assim, olho no olho, cara a cara. É como o Hélio faz lá na rádio, diz, lá ele que tá falando, esse tipo de coisa aí eu não gosto não. Era uma coisa diferente, ele não estimulava essas coisas. E alguém chega e vai lá, Zezé, vamos pegar fulano de tal, merece umas porradas. Não, rapaz, deixa a pessoa lá, ele tem direito de escolher o lado que ele quer. Do jeito que você tá do nosso lado aqui, do jeito que você tá do nosso lado aqui, ele tá do lado de lá. Aí chega dizendo, rapaz, nós somos muito mole e tal, não sei o que, o Zezé, não. Nós não somos mole não, nós somos da paz. Nós não queremos confusão, nós queremos aqui, estamos na política para fazer amigos, não é inimizade não. Era sempre passando lição no dia a dia
que às vezes o Zezé dizia não, e o não do Zezé era um não que a gente recebia, porque sabia que ele não ia dizer assim, olha, vai dar certo aqui, eu tenho certeza que eu vou ajeitar isso para você, como acontece muito. A gente vai, não, vou ajeitar isso aqui para você. Aí você fica na esperança, e a esperança morre e não ajeita. E o Zezé não, era sim e era não. Um dia eu até disse, rapaz, eu gosto de resolver minhas coisas, com o Zezé. Aí a Toninha... você descansou de ver isso mesmo. Às vezes a gente pode resolver com o Zezé. A Toninha, eu cheguei na casa da Toninha, ele disse, ei, o Zezé não tá aqui não, tá lá pro regalo, espera ele aí, viu, que tu gosta de resolver com o Zezé. A gente lembra de tudo isso com muita alegria, porque a gente tá faltando essa liderança, Toninha. Sabe por quê? Seriedade. Porque vocês sabem dar valor à terra de vocês. Não é usar a terra para se engrandecer, para subir nas costas do povo do Ipu. Então, quem buscou e que procura fazer o bem ao povo, sempre tem alguém tentando derrubar. Sempre tem alguém tentando destruir. Mas hoje o povo do Ipu tem conhecimento das coisas. A juventude hoje é esclarecida. Hoje todos são esclarecidos, todo mundo hoje tem internet. Você está lá no meio do mato, a pessoa está com internet. Então eu acho que essas pessoas que tocam, às vezes até eu digo o nome do Zezé, são pessoas que não têm noção, nem noção, que não conhecem o Zezé, que não conhecem a história verdadeira do Zezé. São pessoas frustradas, que nunca realizaram algo com seu trabalho, e foram coisas que o Zezé fez. Ele sempre buscou o melhor para o Ipu. Eu que sou testemunha, porque eu convivia com ele no dia a dia, e via o empenho dele buscando o melhor para o Ipu. Eu não sei se eu já lhe contei uma vez que aconteceu, o Zezé era prefeito do Ipu, e a gente vinha de Fortaleza, foi no período da seca. Eu acho que eu já contei para algumas pessoas, eu vou contar bem rápido essa história aqui. O Zezé vinha dirigindo, o Zezé era tão do jeito que ele passava nos locais, ele não se identificava como prefeito. Ele dizia muitas vezes que era um motorista e tal, mas ele não se identificava como prefeito. E a gente vinha às pressas para o Ipu, para uma reunião com todos que era para decidir a distribuição da água, como é que ele ia botar os carros de pipa para distribuir a água. E ele, quando ele parou na polícia rodoviária lá em Fortaleza, na saída, tinha só um policial lá, né? Aí ele pediu o documento do Zezé e levou. O Zezé disse, não, eu tô aqui às pressas, mas também o Zezé não se identificou. Aí o Zezé esperou, ele até falou assim, esse filho de égua não vem, não vou deixar meu povo morrer de sede, não, vou pro Ipu. Aí ele arrastou, entendeu? Ele arrastou, saiu com mais de 1.000, quando o guarda voltou, que ficou dando a mão, e o Zezé veio embora. Só que quando a gente chega ali na polícia aqui de Canindé, a Polícia Federal, aquela polícia lá, aí tá um pilotão esperando a gente lá, tudo armado. Quando a gente parou, aí os caras pararam tudo em cima com a arma, né? Aí eu tava dizendo pra você ver como é importante você ter um nome bom e ter conhecimento. Aí quando ele parou, que mandaram, baixa o vidro, o Zezé baixou, né? Aí o Zé, foi que eu fiz? Aí veio o chefão lá, né, pra falar com ele. Aí o chefão chegou e reconheceu, Zé Carlos, que foi que aconteceu contigo, Zé Carlos? Aí o Zé disse, rapaz, eu tô aqui às pressas, tenho uma hora marcada com o meu secretário para discutir sobre a água no Ipu, meu povo tá morrendo de sede, um guarda lá me parou e ele tava sozinho, não podia fazer isso, eu arrastei. Aí o cara, aí o Zé falou, aí o cara, rapaz, que é isso? Aí você quer fazer alguma coisa, fazer uma denúncia com relação a esse policial, isso assim, não. Eu todo final de semana eu vou para o Ipu, para Fortaleza, minha família fica para lá e para cá, e eu também, e eu jamais vou tentar fazer um negócio desse, que eu sei lá amanhã o que pode acontecer com alguém. Deixa esse cara para lá. O importante é que eu tô aqui. Aí o cara liberou o Zezé. Você acha que outra pessoa iria passar por uma situação dessa? Alguém iria passar, porque tem aquela empolgação de ser o prefeito, de ser a autoridade, de ser o maior. O Zezé sempre... Mostrava logo a carteira, né, Toninha? Qualquer outro mostrava logo... Mostrou dá logo a carteirada que a gente chama, né? Nunca de prefeito, Zezé, nunca.
Então, ele foi uma pessoa, eu acho até assim uma falta de respeito, porque essas pessoas que falam de corrupção, que vem do Simão, que vem da Corrinha, que passou, que vem da administração, todas essas administrações para cá que fica falando de corrupção, devia pensar e deixar de falar tanta besteira. Porque se existe essa corrupção, então todos esses que fazem esses comentários são pessoas que não podem estar falando. Porque são pessoas que têm o mesmo defeito. Então, quando você tem esse tipo de defeito, não vai jogar pedra nos outros, não. Então, eu acho que na época do Simão, ele tinha, inclusive, ele chegou lá pelo Zezé, pelo grupo do Zezé, porque o Zezé foi grato a ele. Você vê, o Zezé foi tão grato que na época o Simão, quando o Simão foi prefeito com ele em 88 e eles perderam, o Zezé achava que devia uma gratidão ao Simão porque ele foi candidato a vice e perder a eleição. Por que na época o Zezé apoiou o Simão e botou o Simão? Talvez vocês nem saibam disso. Mas eu vou mencionar aqui. Eu quero que você conte essa história, Toinha, porque eu contei essa história. Eu disse, olha, a Madalena queria ser a candidata do Zezé, porque era a vereadora liderança do Zezé. Era. Aí a Madalena, inclusive, ficou com raiva e saiu. Aí ficaram 3 do páreo, o Alfredo, o Cacá e o doutor Simão. Quem a população queria mesmo, a gente sentia, era o doutor Cacá. Mas, era isso que eu ia mencionar. Então continue, porque eu já tinha contado isso. O que aconteceu? Aí, na época, o Zezé fez uma pesquisa, ele mandou fazer, e quem saiu na frente nas pesquisas foi o Cacá, certo? E aí o Zezé, pela gratidão, que ele acha que foi uma gratidão, e o Simão ter sido vice dele e perdido a eleição, ele era muito grato ao Simão por isso, entendeu? Então, quem saiu nas pesquisas bem foi o Cacá. E por essa gratidão, o Zezé chegou e disse, eu vou fazer isso. Minha filha, eu sei que o Cacá é a pessoa que saiu na frente das pesquisas, é a pessoa que está também junto do grupo, mas ele foi quem ganhou nas pesquisas. Mas por gratidão ao Simão, eu vou colocar ele. Inclusive, todos foram contra. Todos. Só quem era a favor do Simão foi o Zezé. Porque os outros queriam o Cacá, não o Simão. Entendeu? Então eu digo isso porque eu participei no dia a dia, a minha vida, eu nunca saí de perto do Zezé. Todos os momentos da vida dele, de bom e de ruim, de decepções políticas, de decepções, todo tipo de decepção na vida do Zezé, dentro do Ipu, eu acompanhei. Eu contei aqui também, Toinha. Receba aí o abraço da dona Natália, da Corrida do Popó, do Rei do Sanduíche, da Helenilda, pessoal lá do Bar do Dragão também ouvindo a gente lá e mandando aqui o abraço para você. E eu contei aqui que o Zezé passou 3 eleições, a gente passou aqui 3 eleições vencendo a prefeitura, a Câmara, nos 2 mandatos da Câmara, porque a Câmara de 2 em 2 anos tem eleição, vencia na primeira e vencia na segunda. E o Zezé chegava lá para os vereadores, reunia e dizia, ó, o meu candidato é fulano de tal. Eu queria o apoio de vocês. Ali estava fechado. E venceu 3 eleições de prefeito e 3 eleições de Câmara. E nesse período nós vencemos. Se houvesse reeleição, teria sido o primeiro prefeito da história reeleito. Com certeza. Reeleito. A gente vencia de deputado a presidente. Deputado estadual, deputado federal, o senador, o governador e o presidente. Toda a vida era o campeão de votos, eram os candidatos do Zezé. Então tá para nascer ainda o maior vencedor da política do Ipu. Tá para nascer ainda, porque até hoje é o Zezé. Porque o Zezé, ele nunca foi dependente de governo, de estar sentado em cadeira de governo para resolver as coisas do município, não. Ele ia lá e dizia, olha, eu vou perder meu tempo lá esperando, o filho do ego deixa a gente 3, 4 horas sentado numa cadeira lá, faz de conta que a gente nem existe, eu vou lá com isso. Todos os problemas dele ele resolvia, ele e Zezé. Tanto que a gente sempre fez prefeito, governador, deputado, senador, mas sempre ele sendo uma pessoa dependendo dele mesmo, das condições dele, e não dependendo dos outros. Entendeu? Então, ele fez pelo Ipu, eu gostaria que, assim, que eu ainda vou fazer um relatório de tudo que o Zezé fez no Ipu. Em seguida, o que eu dei continuidade. Porque eu acho assim, que as pessoas gostam muito
conseguir tentar tirar da mente do povo aquele que faz o bem. Só busca o mal, não o bem. Então eu acho, não é porque eu seja independente de ser mulher do Zezé, mas como política que eu sou, para mim, eu digo aqui, eu estou dizendo com certeza, outro político no Ipu igual o Zezé não vai existir. Era um político que não gostava de puxa-saco, nunca gostou ninguém do pé dele puxando o saco dele, nunca foi de ouvir conversa de ninguém, nunca ouviu discussão e briga de ninguém, ele sempre teve esse lado dele. Aqueles não que ele sempre dava é porque eram coisas que não estavam ao alcance dele e que ele achava errado. Então, por ele achar isso errado, ele era um ignorante, era o ruim, entendeu? Mas só que atrás dele, ele sabia que tinha a Toninha que ia resolver. Ele era consciente que eu ia resolver. E essa condição que eu resolvia com quem era? Era a condição que o Zezé me dava e que ainda hoje me dá. E eu devo a ele tudo que eu faço pelo Ipu, pelo povo do Ipu, eu devo ao Zezé Carlos. Só o Zezé Carlos sobrinho que se chama Zezé. Outro político no Ipu eu não devo nada. Nenhum político no Ipu aqui eu não devo nada. Devo sim ao Zezé, porque toda a política que eu fiz, todo o trabalho que eu fiz, o que eu faço em cima do meu povo carente, é às custas do meu marido. Às custas do meu marido. Nunca me chegou ninguém aqui para estar dizendo, ligar e dizer, Toninha, tu faz isso, Toninha, eu vou te ajudar com aquilo. Não. Sempre fiz um trabalho no Ipu, independente de política, porque vem de mim. É uma coisa que é nata. Ou eu devo da política ou não, eu faço caridade. Por isso que eu chamo a Toninha sempre a política mais querida do Ipu. Eu vou só contar uma história agora para vocês, que essa história a gente não contou ainda, mas no dia que o Camilo Santana veio para Ipu, agora, o Camilo Santana esteve agora no Ipu, no dia 25 de agosto, já chegou tarde da noite lá, a gente estava esperando o Camilo lá na casa da Toninha, e tinha uma pessoa lá, que é prefeito, já foi prefeito reeleito, e vai de novo buscar a prefeitura de Ubajara, o Zezinho. Aí ele chegou para a Toninha e disse, Toninha, você tá me conhecendo, a Toninha? Não, rapaz, eu tô assim, mas quem? Rapaz, eu sou o Zezinho. O Zezinho vendia passagens lá no local para o Zezé. Agência da Ipu. A agência da Vipu era ele que era o gerente lá. Aí ele disse, rapaz, eu encarei a política, eu tenho muita coisa da política de Ubajara espelhado no seu Zezé. Porque o Zezé, quando a gente ia tratar com ele, era dentro da seriedade, era o sim, o não era o não. E eu fui pegando isso, colocando na política lá em Ubajara. Hoje eu digo, tem muita coisa de mim, do meu comportamento, foi que eu herdei do Zezé. E a Toninha não estava nem reconhecendo o Zezinho, você lembra, Toninha? Ah, não. E a gente boa ele, viu, Hélio, o Zezinho? Gente boa. Olha, pois um grande abraço, como é que tá o Diego Carlos? O Diego tá bem, eu cheguei ontem, né, aí tá tudo bem, tá na faculdade, que eu exigi dele, que ele termine, porque ele já trancou muito a faculdade, e foi trancando esse horário. Agora eu quero que você tem que terminar essa faculdade, nem que me dê o canudo que eu boto no canto, mas você tem que terminar. Aí eu tô em cima cobrando dele todo tempo, às vezes ele quer sair de você, olha se não tem prova, se não tem aula séria. Aí eu tô cobrando, tô dando uma de mãe exigente agora, porque eu nunca dei, né? Tá certo. Como é que tá o Zezé, Toninha? Tá bem? O Zezé tá, graças a Deus, velho. O Zezé tá bem, graças a Deus, ele tá estabilizado as coisas dele, né? Ó, dê um grande abraço dele aí, um abraço pra vocês. Muito a Deus, eu até digo, meu Jesus é tão maravilhoso, porque eu acho que no meio de tanta injustiça, tanta coisa ruim, mas Deus vê tudo, né? E Deus é tão maravilhoso para mim que conserva meu Zezé comigo e espero que ele conserve muito tempo comigo, se Deus quiser. Amém. Um abraço e nós estamos sempre aqui à disposição. Só agradecer a você, todo o povo do Ipu, pelo respeito, o respeito que tem pelo Zezé, que Maria, eu sou grata ao povo do Ipu por esse respeito, aqueles que têm esse respeito por ele. Também aqueles que não têm também, que eu não dependo deles, entendeu? Acho que o que vale é o que são as coisas boas da vida da gente, não é guardar rancor, guardar mágoa. Eu, graças a Deus, é a coisa que eu não guardo no meu coração.
Então, muitíssimo obrigada a todos, a você. Eu escutei o Adalto falar também, não escutei os outros, mas aqueles que eu não ouvi, quero agradecer e desejar tudo de bom a todos. Muitíssimo obrigado de coração. Grande abraço, Toninha Carlos, tudo de bom. Obrigado. Obrigado você pela participação. Falou conosco aí a política mais querida da cidade do Ipu,